Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Schiavo, do Mater Online. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre: você atua com conhecimento ou baseado em crenças? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos refletir aí se você atua baseado em crenças ou se você atua com conhecimento psicológico. E para a gente começar essa live de hoje, a gente vai ter uma interação aí. Então, eu preciso que você corra lá, pegue papel e caneta para participar dessa live. Se você não tem papel e caneta aí com você, eu vou te dar aqui alguns minutinhos para você correr ali, pegar o papel e caneta enquanto o pessoal vai chegando aqui. Pessoal que está entrando, pega papel e caneta, porque hoje vai ser uma live prática, tá bom? Vai precisar de papel e caneta para participar da live de hoje. Então, vai lá, corre, pega esse material, porque vai ser necessário para a gente poder aproveitar aí intensamente o conhecimento que eu tenho para passar para vocês hoje, tá? Já fica aqui o alerta vermelho que essa live pode doer, tá bom? Então, se você não está preparado para escutar algumas verdades, aconselho que você não participe dessa live, que você pode sair arrasado daqui. Tô brincando, tá? Mas a gente vai mexer um pouquinho aí com algumas emoções de vocês. Então, realmente fazendo aqui já o alerta, tá? Que pode fazer com que você saia dessa live com a cabeça aqui fervendo, pilhando, mas corre lá, pega papel, pega caneta para a gente poder começar a conversar a respeito, tá, dessa live. Se você atua com conhecimento ou baseado em crenças, nós temos muitos profissionais que atuam não baseados em conhecimento, tá? Mas baseados em crenças. E o que são crenças? É achismo, não é ciência, não é baseado em conhecimento científico, mas baseado em achismo. Existem vários, né, profissionais que acabam trabalhando aí em torno das suas crenças, tá? E o psicólogo não é diferente. O psicólogo não é um profissional diferente. Também existe momentos que o psicólogo, sim, ele age baseado em crenças, porque nem tudo a gente aprendeu na graduação. Mas nós vivemos dentro de uma sociedade que nos ensina, que modela a nossa forma de pensar, sentir e agir. Quem modela a nossa forma de pensar, agir e sentir não somos nós mesmos. Nós não somos responsáveis inteiramente pela nossa forma de pensar, agir e sentir. Nós somos influenciados totalmente pela nossa cultura. Somos influenciados pela nossa família, somos influenciados pelo país em que a gente mora, somos influenciados pela nossa religião, somos influenciados pelos nossos professores, tá? Então, existem aí algumas crenças fortes socialmente, tá? São crenças que foram construídas no social e que se cristalizaram em nosso conhecimento. E a gente acredita que aquilo é uma verdade. E a gente acaba atuando, se baseando, né, nessa crença. E a gente muitas vezes acha que aquilo é verdade. Então a gente não age por mal, tá? Uma vez eu assisti um documentário de humanização do parto, tá? Não sei se você está familiarizado ou não com esse termo. Aqui no Mater Online você vai encontrar várias lives que a gente fala sobre isso, caso você não esteja familiarizado com o termo humanização do parto, tá? Mas estava eu lá assistindo esse documentário e, de repente, alguns obstetras, né, entrevistados nesse documentário falam assim: a medicina, a obstetrícia, tem muitos procedimentos que não são baseados em evidências científicas. E aí eu falei, meu Deus! E aí eles explicaram, né, que foi fruto de crendices, de achismos, e que foram passados, né, de geração a geração de obstetras. E hoje eles agem, né, daquela forma como se fosse natural e como se fosse bom, como se fosse positivo. Alguns exemplos disso. No século XVIII, mais ou menos, teve um médico chamado François Morisset,
que ele queria observar como é que era o nascimento de um bebê. Porque até então, o nascimento era coisa de mulher, né? Então era uma cena de mulher. Só existia mulher ali naquela cena, tá? Do parto, do nascimento. O homem não entrava. Mas aí o homem médico, né? O homem cientista, que começou a falar assim: bom, vamos estudar também como é que as crianças nascem, né? Como é que os bebês nascem, vamos entrar e ver como é que é um parto. E aí a medicina começa a entrar na cena de parir na figura do homem. E sabe que esse médico faz, né? Pelo menos é o que a literatura fala, usa o nome dele, né? François Morisset. Ele pega a mulher, tira ela da posição vertical, porque se paria na posição vertical, a mulher ela ficava sentada, né, na vertical para parir, e leva ela para a posição horizontal, deitada. Por quê? Facilitaria para ele, médico, poder observar o que estava acontecendo naquele processo de nascimento. Só que ele não levou em consideração, né, Darwin, a evolução da espécie. A evolução da espécie criou, né, todos os aparatos biológicos, né, no ser humano para a mulher parir na vertical e não na horizontal. Quando esse homem tira a mulher da vertical e traz para a horizontal, começa a ter a necessidade de algumas intervenções, as mulheres começam a ter um pouco mais de dificuldade para parir, porque elas vão contra a lei da gravidade, né? Um bebê sai por aqui, quando você coloca aqui, tem um maior esforço para essa criança nascer. E até hoje as mulheres parem deitada. Olha isso, você vai para um hospital, você vai encontrar uma mulher deitada. Isso é o quê? Fruto do quê? Fruto do quê? De ciência? Não. Achismo, crendices, tá? Tem mais crenças aí também. É que a live não é sobre isso hoje, mas eu vou falar só mais uma, né? Os pelos pubianos. Então, é feita a tricotomia, a raspagem dos pelos pubianos na hora do parto, principalmente aqui no Brasil. Então, as mulheres, elas precisam estar depiladas, porque existia uma crença que os pelos pubianos poderiam trazer aí alguns espécies de vírus, bactérias que não seriam positivas, questões de higiene ligada ao nascimento do bebê, tá? E não tem evidência científica nenhuma de que isso é verdade, tá? Inclusive a Gillette, ela foi inventada, né? Séculos e séculos depois, né, da humanidade ter povoado a Terra, ter acontecido isso e aquilo. Eu não sei nem de que século é a Gillette, tá? Mas imagino que a Gillette deve ser lá do século 17, 18 também, não faço nem ideia, mas imagina. Como que as mulheres depilavam, né? Então, não pode, a natureza não fez, né, necessariamente os pelos pubianos para depois prejudicar o nascimento dos bebês, tá bom? Então, assim, é baseado em crenças. Então, nós temos profissionais que fazem a sua atuação não baseado em evidências científicas, mas em crença. E o que eu quero chamar a atenção hoje não é para a medicina, claro, aqui nós somos psicólogos, então eu quero chamar a atenção para a nossa atuação do psicólogo, como nós também estamos nos baseando em crenças para atender os nossos clientes. Uma vez, há muito tempo atrás, eu me lembro que estava conversando com duas colegas psicólogas minhas, tá? E eu tava falando para elas da importância do parto normal, né? De não ser cesárea. Só que elas tiveram uma reação enquanto psicólogas, né? Que eu nunca mais esqueci. Elas falavam mais ou menos assim: ah, você fala isso porque você nunca pariu. E elas também não tinham parido ainda, tá? Porque você nunca pariu e porque você não quer ser mãe, né? Você não quer ter os seus próprios bebês. Porque se você quisesse ter os seus próprios bebês, eu duvido que lá na hora você ia aguentar a dor do parto, alguma coisa assim, sabe? E elas nunca nem tinham parido, tá? Uma delas, depois de vários anos, pariu, mas a outra até hoje não é mãe. Mas o fato é que elas tinham uma crença de que a cesárea era melhor, tá? O fato é que
milhares de outros psicólogos têm essa crença até hoje, tá? Eu não sei se elas mudaram de crença ou não. Uma delas mudou porque uma delas teve 2 bebês e ela tentou parto normal com os 2 bebês, né? Então ela se empoderou depois e tal, né? Depois de alguns anos. Mas a outra realmente não teve filhos. Mas o fato é que se essas duas colegas psicólogas minhas pensavam assim, quantas milhares de outras psicólogas também não pensam assim? Quantas pessoas, nesse momento, assistindo essa live, também não pensam assim? Mas pensam dessa forma por quê? Pois não tem o conhecimento científico. Tem o conhecimento das crenças, daquilo que foi internalizando do convívio com mulheres, do convívio com família, de um convívio não do meio acadêmico, tá certo? E aí, então, a gente tem um problema grande aí. Quando nós temos, então, esses psicólogos que estão atuando, atendendo gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, com crenças. Certa vez eu estava em um congresso, acho que foi no ano de 2014, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem, mas eu levei um ônibus inteiro de alunos meu para o congresso, né? Era o congresso Ciência e Profissão, que acontece lá na cidade de São Paulo a cada 4 anos. É o congressão da psicologia. Eu acho que foi em 2014. E eu levei um ônibus só de alunos meus. E tinha lá uma palestra sobre alguma coisa dessa área, né? De parto. E era uma psicóloga que ia ministrar a palestra. Era uma psicóloga hospitalar trabalhando no setor de maternidade, ok? Então, ela começou lá a palestra dela defendendo a cesárea. E minhas alunas, né, como elas já tinham conhecimento em psicologia, né, perinatal, elas estavam já fazendo trabalhos junto comigo, eu orientava, né, os TCCs, iniciação científica, essas coisas, então elas tinham informação, porque eu também passava nas minhas aulas de psicologia do desenvolvimento, então a informação elas tinham, elas não estavam ali né, de avulsas, né, como a maioria dos psicólogos que estavam nessa palestra em um congresso científico. E essa mulher, ela começa a defender a cesárea na fala dela, psicóloga, não era outra profissional, era uma psicóloga. E uma das minhas alunas ergue a mão e faz a pergunta, né? Eu não lembro ao certo o que estava acontecendo, que eu fui ficando tão nervosa, tão incomodada com aquilo, né? Que eu nem fiquei cega ali. Então, eu não consigo lembrar dos detalhes. Mas eu lembro que a aluna perguntou alguma coisa mais ou menos assim. Você não acredita, né, que a prematuridade tem a ver com essas cesáreas, né, eletivas? E a psicóloga diz, não. Onde você ouviu isso? Não existe isso. Imagina, prematuridade não tem nada a ver com cesárea eletiva. Quando essa mulher falou isso, eu fiquei totalmente cega. Eu levantei de onde eu estava, bufando, saí lá da fileira, olhei no olho dela, fuzilei a palestrante com o olhar e bati a porta e saí. Eu sou muito expressiva, né? Eu não consigo muito conter as minhas emoções e não gosto também de fingir as minhas emoções, né? Eu vivo elas mesmo e para mim pode ser ruim para algumas pessoas, né? Mas eu sou assim. E fiz isso. Então, quer dizer, olha só que triste. Uma palestrante, né? Numa sala cheia, psicóloga, falando um monte de absurdos, sem cabimento. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje aqui nessa live é que sim, nós psicólogos também atuamos baseado em crenças, tá? Baseado em crenças, principalmente quando é um psicólogo que está atendendo gestantes, mulheres no parto ou no pós-parto, sem conhecimento da psicologia perinatal. Se esses profissionais não têm conhecimento científico, né, sobre o que é a psicologia perinatal, como a gente se comporta, o que a gente analisa, o que a gente avalia, como é a nossa atuação, gente, pode sair caca
né? Porque o profissional, muitas vezes, ele vai estar se baseando aí nas suas crenças, tá? Existe aí uma ideia de romantização da maternidade muito forte, mas muito forte mesmo entre os psicólogos. No meu canal do Mater Online, aqui do Instagram, para quem está no Instagram, eu costumo sempre postar vídeos, todos os dias tem um vídeo, geralmente a gente posta carrossel, né? Aquelas postagens que você vai rodando com o dedo e vai lendo, né? As imagens e tal, a gente chama de carrossel isso. E às vezes é raro, mas às vezes eu vejo comentários ali extremamente baseado no senso comum mesmo de psicólogo, sabe? É total sem noção daquilo que está falando, por conta da romantização da maternidade, tá? Porque tem uma visão muito romantizada da maternidade. E aí, dependendo do que eu escrevo ou do que eu falo, a pessoa, ela se incomoda, né, enquanto mãe, só que ela esquece que ali eu não estou falando para a mãe, eu estou falando como psicólogo, o psicólogo precisa ter conhecimentos, a mãe não, a mãe precisa dos cuidados, né, ela pode ter as crenças dela lá e tá tudo bem, porque ela não está atendendo essa população, né, ela está vivendo. Agora, um psicólogo que vai atender e, infelizmente, tem uma postura, sabe, dessa, eu fico com pena. Eu fico com, sei lá, acho que é pena, tipo assim, que pena que essa pessoa não está disposta a aprender, né? Que pena que essa pessoa quer continuar com as suas crenças. E que pena se essa pessoa vier a receber, de fato, uma gestante ou uma mulher no pós-parto no seu consultório, ou na clínica, ou na UBS, eu não sei onde a pessoa trabalha, né? E isso é muito preocupante. Por quê? O psicólogo tem culpa? Não, o psicólogo não tem culpa, né? Ele não aprendeu isso na graduação, é difícil esse tipo de conhecimento, é um conhecimento escasso, é um conhecimento raro. Mas quem tem faz toda a diferença ter esse conhecimento, tá? Então a gente precisa, quando vai trabalhar nessa área, a primeira coisa é desromantizar a maternidade. A primeira coisa, tá? Porque aquele mundo encantado, romântico da maternidade, a mulher, ela não vai vir para a nossa clínica, para o hospital, ou para onde for que a gente for atender ela, feliz. Essa mulher, ela não vai estar feliz. Essa mulher, ela vai estar com alguma angústia. Essa mulher, ela vai estar com algum conflito psicológico. E é por isso que ela vai procurar o psicólogo. Ninguém vai procurar o psicólogo e falar, eu tô tão feliz que eu tô grávida. Não! As pessoas vão procurar o psicólogo justamente pelo contrário, porque não planejou a gestação, porque a maternidade está trazendo algum tipo de conflito e incômodo emocional, tá? Então, a romantização da maternidade é um grande vilão do psicólogo, tá? É um vilão, porque essas mulheres estão procurando por esse profissional. Só que se esse profissional não tem conhecimento, ele vai agir baseado nas suas crenças. E isso pode trazer consequências, tá? E aí, eu queria aproveitar esse momento, né? E pedir para vocês pegarem lá papel e caneta, quem ainda não pegou, quem chegou depois, né? No começo da live eu pedi para pegar papel e caneta, dá tempo ainda de você pegar se você não pegou, se você chegou aqui no meio, tá? Mas traz aí papel e caneta, porque eu vou fazer algumas perguntas aqui para você hoje, para a gente refletir se você atua mais baseado em crenças ou se você atua mais baseado em conhecimento científico, tá? Para a gente fazer aí uma dinâmica, tá bom? Para a gente poder entender e você poder se ver também, né? Poder ter essa percepção. Meu Deus, se eu atender uma gestante ou uma mulher no pós-parto amanhã, se lá na minha clínica tocar a campainha e uma gestante falar que quer ser atendida por mim e eu aceitar atender ela, eu vou estar atuando mais baseado em crenças ou mais baseado em evidências científicas, tá? Então, pega lá papel e caneta que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora, eu gostaria que você pensasse, ó, nessa seguinte situação. Se você atendesse uma gestante e ela te perguntasse sobre parto, o que você saberia responder? Porque essa demanda chega para a gente, tá? Para psicólogo perinatal, chega essa demanda. Chega gestantes com conflito
tá? Se ela vai preferir parto normal, se ela vai preferir cesárea. O médico dela, às vezes ela tá desconfiada, ela fica, eu não sei se eu continuo com esse obstetra ou não, me parece que ele tá querendo me levar para um lado que eu não sei se tá certo ou não. E aí, às vezes, essa pessoa pode ir num psicólogo, tá? Que pediria uma orientação que faria total diferença para diminuir a ansiedade dela, tá? Vamos supor que ela tá ansiosa por causa disso. E te procura. Você saberia como atender essa gestante se ela te perguntasse sobre parto? Você saberia responder? Fala aqui para mim, quem garante que sim? Fala assim, aquela pessoa que se garante, que fala assim, eu sei responder sobre parto para essa pessoa. Mas atenção, se você souber responder por causa da sua história com parto, você está atuando em achismos, em crendices. A sua história é sua, somente sua, de mais ninguém. Lembre-se que nós, psicólogos, trabalhamos com subjetividade. Cada caso é um caso. Quer dizer, a gente não generaliza. A sua experiência com a maternidade não pode ser o que vai te guiar para o atendimento na psicologia perinatal. Show! Aqui a Liz falando, eu com certeza não sei. Perfeito, Liz. A maior prova de que o psicólogo, né, ele tá afim de aprender e ele é responsável, ele é ético, é a atitude como da Liz. Porque ela reconhece que ela não sabe, tá? A Vanessa aqui falando, eu sei, sou mater aluna, atuo com conhecimento científico. Show, Vanessa! Show, Vanessa é a nossa mater aluna, então ela recebeu informação, instrução, então ela sabe, tá? Aqui é psicologia no parto. Aqui ela também sabe, psicologia no parto, né? Também é mater aluna, também tem informação. Show de bola, legal. Pessoal, tá? Então, um dos pontos importantíssimos que eu preciso deixar bem claro aqui é esse. Nós, psicólogos, não podemos atender baseados na nossa vivência, na nossa experiência de vida. A nossa experiência é nossa. A do outro é a do outro. Existe conhecimento científico produzido para psicólogos que vão atuar com questões de parto. Existe ciência produzida mostrando os benefícios, né, de um parto normal, por exemplo. Então, não é possível que a gente responda essa pergunta dizendo, sim, eu sei o que fazer, né, eu sei o que aconselhar, eu sei o que orientar, se você estivesse se baseando na sua própria experiência de vida. Agora, se você falar assim, não, Rafa, eu li um livro, eu participei de um evento, de um congresso, eu fiz o seu curso, coisas assim, ok. Aí você tem uma resposta baseado em evidências científicas. Então, aí você tem um ponto que legal, porque se amanhã chegar essa gestante, né, pedindo essa orientação para você, você não vai passar ela em formato de achismo. Você vai passar ela, né, em formato de conhecimento científico. Eu quero fazer uma outra pergunta agora, tá? Como você analisaria se essa gestante está com ansiedade ou depressão, ou se são comportamentos normais de gestantes? Você saberia? Se amanhã uma gestante batesse lá na sua clínica, uma gestante bate lá na sua clínica, e aí, você consegue analisar, você consegue saber se o que ela está apresentando é ansiedade, se ela está apresentando depressão, ou se ela apresenta comportamentos normais de gestantes? E aí, você saberia? Saberia, com toda certeza, né? Distinguir ansiedade, depressão, né? Do que é a nível clínico e do que é a nível normal e esperado na gestação? Ou ficaria na dúvida? Porque gestantes apresentam ansiedade, isso é normal e esperado, tá? Não pode ser considerado anormal. Uma gestante, ela vai apresentar ansiedade, ela vai apresentar estresse. Mas nós precisamos saber o que é do nível do normal e esperado e diferenciar daquilo que pode significar aí
algo que precisa realmente de tratamento, de acolhimento. Você saberia, tá? A experiência não ajuda? A Cauane está perguntando. Ajuda em termos, tá? Ajuda em termos. Ajuda no sentido de você ter passado pela experiência, uma coisa assim, sabe? Cauane, eu quero que você entenda que, independente se você é mãe ou não é mãe, atender gestantes, mulheres no parto e no pós-parto não pode ser baseado na sua experiência. Você não pode se embasar na sua experiência. Não. Ciência mais experiência. Não, tá errado. Absolutamente errado. E por que está errado, Cauane? Nós temos mais obstetras homens ou mulheres? Na maioria das cidades do Brasil, a maioria dos obstetras são homens. Homens têm vagina? Homens têm útero? Então, por que os obstetras fazem parto se eles não têm a experiência do parto, se eles não passaram pelo parto? Eles fazem porque eles estudaram, eles têm conhecimento, então não é diferente. Isso é crença, tá, Cauane? A nossa live de hoje você atua baseada em conhecimento ou baseada em crenças, tá? Então, isso é uma crença. Achar que a experiência, né, ela vai ser significativa para um atendimento. Uma psicóloga perinatal, ela não precisa ter passado por psicose para atender psicose puerperal. Uma psicóloga perinatal não precisa ter passado por um aborto para atender uma mulher que teve um aborto. Uma psicóloga perinatal não precisa ter passado por uma gestação de risco para atender mulheres que tiveram gestação de risco. Uma psicóloga perinatal não precisa ter passado por depressão pós-parto para atender uma mulher com depressão pós-parto. O que a psicóloga perinatal precisa? Conhecimento científico. É isso o que ela precisa, tá? Então, nenhum profissional, um oncologista, ele não precisa ter passado por câncer para ele poder atender pessoas com câncer, percebe? Então, o que vai contar é conhecimento científico. A experiência, ela é subjetiva. Pode ser que ajude, pode ser que não, mas definitivamente, ciência mais experiência é crença, tá? O ponto central aqui é ciência, é conhecimento científico. Aí vamos lá para uma outra situação. Vamos lá ver se vocês conseguem se colocar nessa nova situação. Se uma mulher no pós-parto te procura com queixa de depressão, que não se vincula ao bebê, o que você faria? Amanhã bate lá na sua clínica uma mulher com depressão pós-parto, falando, me ajuda, eu não consigo me vincular ao meu bebê, eu olho para ele, eu não amo ele, eu não consigo amar essa criança. Mas eu quero amar, o que eu faço? E aí, você sabe atender essas questões? Porque essas questões chegam para a gente na clínica. Tá bom? E chega mesmo. Só que o problema é, essa gestante, ela vai bater na porta do psicólogo perinatal ou vai bater na porta de um psicólogo que não tem esse conhecimento do que fazer e vai trabalhar ali com as crenças dele, o que ele acha que dá para ser feito. Sendo que já existe ciência produzida sobre o assunto. Certo? Então, olha só, agora chegou a hora do nosso teste. Pegou lá papel e caneta? Quem ainda não pegou, corre pegar, porque chegou a hora do nosso teste. Eu vou fazer 10 perguntas para vocês agora. Eu coloquei vocês numa determinada situação para vocês se imaginarem, né? 3 situações, vocês imaginaram aí se você consegue ou não consegue lidar, né? Então, eu tentei deixar claro aqui para vocês, né? Colocar vocês nessa situação. E agora eu quero colocar vocês em outra situação, uma situação de teste, de brincadeira, não é um teste validado pelo Conselho Federal de Psicologia, tá lá na SATEPS, não tem nada disso, tá? É um teste que eu criei aqui da minha cabeça, para a gente poder conversar um pouquinho, para tentar identificar se você está se baseando muito mais em achismos, ou se você está se baseando muito mais na ciência, quando se trata de atendimento em perinatalidade.
Tá bom? Vamos lá, então. Então, pegou papel e caneta aí? Eu vou fazer aqui algumas perguntas e você vai dizer se concorda ou discorda. Então, você vai colocar número 1, concorda ou discordo? Número 2, concorda ou discordo? Número 3, concorda ou discordo? São 10 questões. Então, já numera aí, ó. Pegou papel, pegou caneta, já escreve, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca um embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou fazer as perguntas. Isso! A Cauene já colocou um. Aí, então, você vai escrever agora se concorda ou se discorda, beleza? Vamos lá, então? A primeira questão é: instinto materno existe? Você concorda ou discorda? Marca aí, número 1, a primeira questão. Não responde aqui para mim, responde aí para você, tá? Aí depois, lá no final, a gente abre para discussão. Nesse momento, não precisa escrever aqui a sua resposta. Escreve aí no seu papel para você. Concordo ou discordo, tá? Instinto materno existe? Você concorda ou discorda? Questão de número 2. Vou para número 2 agora, tá bom? Então, vamos lá. Alta ansiedade é comum na gestação? Você concorda ou discorda que é comum alta ansiedade na gestação, tá? Essa é a questão de número 2. Vou repetir, então, rapidamente aqui a questão 1 e a questão 2, só para ter certeza que vocês acompanharam. A questão 1 é: instinto materno existe? Concorda ou discorda? Questão número 2. A alta ansiedade é comum na gestação? Você concorda ou discorda? Beleza? Vamos para a questão de número 3. A depressão pós-parto é a alteração emocional mais comum no puerpério? A palavra puerpério significa pós-parto, tá bom? Para algumas pessoas que não sabem o que significa puerpério, puerpério é pós-parto, tá? É só uma forma da gente chamar o pós-parto. Então, na psicologia perinatal, a gente usa muito mais o termo puerpério aí com bastante frequência, tá? Então, vou fazer a pergunta mais uma vez e você vai responder se concorda ou discorda, tá bom? A depressão pós-parto é a alteração emocional mais comum no puerpério? Aí você responde se você concorda ou se você discorda. Agora nós vamos para a quarta questão. Tá todo mundo comigo, pessoal? Posso ir para a quarta questão? Tá todo mundo marcando? Concordo, discordo aí? Tá tudo certo? Não estou indo rápida demais. Então eu vou para a quarta questão, beleza? Descobrir o sexo do bebê é fator de proteção para a vinculação mãe-bebê? Você concorda ou discorda? Descobrir o sexo do bebê é fator de proteção para a vinculação mãe-bebê? Você concorda ou discorda, tá? Agora vamos então para a quinta questão. Quinta questão, são 10 questões, vamos para a quinta agora. Descobrir a gestação, para a maioria das mulheres, é o momento de realização de um sonho. Você concorda ou discorda? Vou repetir. Descobrir a gestação para a maioria das mulheres é o momento de realização de um sonho. Você concorda ou discorda? Tá bom? Então, vamos lá agora para a sexta questão. A nossa sexta questão é: a via de nascimento não influencia na saúde mental materna. Você concorda ou discorda? Né? O que é via de nascimento, pessoal? O bebê ele pode nascer de parto normal pela vagina ou pode nascer pela cirurgia cesariana, tá? Então, isso é via de nascimento, cesariana ou normal, né? Então, a via de nascimento não influencia na saúde mental materna? Você concorda ou discorda disso? A sétima questão. A via de nascimento em nada influencia na vinculação mãe-bebê. Você concorda ou discorda que a via de nascimento não influencia em nada na vinculação mãe-bebê? Concorda ou discorda? Escreve aí. Vamos lá para a oitava questão. Se uma mulher revela ao psicólogo que vai abortar, o psicólogo deve denunciar?
Você concorda ou discorda? Se uma mulher revela ao psicólogo que vai abortar ou que já abortou, o psicólogo deve denunciar? Concorda ou discorda? Agora, nona questão, penúltima questão de hoje. As características psicológicas da gestação seguem o mesmo padrão do começo ao fim da gravidez? Você concorda ou discorda? Que as características psicológicas da gestação seguem o mesmo padrão do começo ao fim da gestação. Marca aí se concorda ou discorda. E a 10ª questão, tá? Que é a última questão aqui que eu tenho para você. O homem não apresenta sintomas de gravidez, né? Homens não apresentam sintomas de gravidez. Você concorda ou discorda? Certo? Então, vamos lá, pessoal. Agora eu quero que vocês somem quantos concordam, tá? Então, são 10 concordam e 10 discordam, né? Então, vamos supor que, olha, para 5 questões eu marquei que concordo. Então, escreve aí, ó. 5 questões eu marquei concordo e 5 questões eu marquei discordo. Quanto deu aí? Coloca o resultado. Faz a soma de quantos você clicou em concordo e quantos você clicou em discordo. Coloca aqui para mim que eu quero ver o resultado de vocês, tá? Eu quero ver como que tá o resultado de vocês aí, tá? Só escrever. Faz a soma agora. Quantos você pontuou concordo e quantos você pontuou discordo? Vamos lá, pessoal? Vamos revelar agora aí, que aí eu vou dizer para vocês o final desse resultado. Eu quero saber primeiro aí a pontuação de vocês. O que vocês marcaram? Se marcaram a maioria concordo, se marcou a maioria discordo, se tá metade. Como que foi isso aí para vocês, para eu poder continuar aqui a live e fazer a conclusão. Show! A Liliane, 5 concordo e 5 discordo. A Aline Andrade, 3 concordo e 7 discordo. Legal! Vamos lá, quem mais? A Caroline, 10 não concordo. Show, pessoal! Vamos lá, vamos colocando aí, pessoal, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Coloca aí o resultado que eu quero saber. A Pan Ferreira, 3 concordo, 7 discordo. Show de bola! Vamos ver quem mais aí, quem mais? Que legal, pessoal, interagindo, colocando aqui quanto que ficou. Vamos ver, tem mais depois da Pan. A Jane, 2 concordo e 8 discordo. A Adri Crepaldi, 9 não concordo e 1 concordo. Que legal, pessoal, né? Aqui a Cauane, meio a meio. 5 concordo, 5 discordo. Show, legal. Vamos ver aqui. A Adri Crepaldi foi a última a responder no Instagram. Eu acho que quem participou aí, marcando concordo e discordo, né? Já deve ter colocado aqui. Então, vamos lá para o resultado desse teste aqui, né? Dessa nossa brincadeira, tá? Então, olha só, pessoal. Até 3 concordos, tá? Que você tenha colocado. Até 3 concordos. Na maioria das vezes, você atua baseado em conhecimento. Todas as questões deveriam ser discordo, tá? Teve uma pessoa que colocou aqui que as 10 foi discordo, tá? Essa pessoa, né, foi a que mais atua baseado em ciência, tá? Em conhecimento científico. Aquela pessoa que escreveu, né, 10, né? Que foi os 10 discordo. O resultado para todas essas questões é discordo, tá? Para ser baseado em conhecimento científico. Mas se você colocou até 3 concordo, até 3 coisas você colocou concordo, na maioria das vezes, você atua baseado em conhecimento científico. Se para todos você colocou... Ah, aqui é a Caroline, aluna Mater Online, show de bola, coração. Se você, né, não colocou concordo para nenhuma, todas foi discordo, você atua baseado em conhecimento científico. Até 3... Na maioria das vezes, você atua baseado em conhecimento científico. Se você colocou de 4 a 6, tá? De 4 a 6, o pessoal que ficou meio a meio aí, né? Então, ó, de 4 a 6, concordo, é zona de risco.
você atua mais baseado em crenças, tá? Do que em conhecimento científico. Então, fica na zona de risco, tá? De 4 a 6, então, zona de risco. Para quem pontuou 4, 5 ou 6, concordo, zona de risco. Você atua mais baseado em crenças, tá? E acima de 7 pontos, né? Que não foi o caso aqui, acho que ninguém colocou acima de 7 concordos, né? Pelo que eu vi aqui, né? Que o pessoal que foi colocando aqui, acho que ninguém colocou acima de 7 concordos, tá? Mas se alguém, por acaso, colocou aí, né? E não quis compartilhar com a gente, só fez para si mesmo, acima de 7 concordos é perigo. Você não atende baseado em conhecimento científico, tá? Não sei se teve alguém aí que pontuou de 7 para cima, mas se teve, já fica aqui, né? A atenção e cuidado, porque você está atuando baseado, né, em crenças e não em conhecimento científico, tá? É altamente recomendado que você que pontuou acima de 7 pontos, tá? Para concordo, você que acima de 7 escreveu concordo, é altamente recomendado que você encaminhe os seus clientes para uma colega de profissão que seja psicóloga perinatal, tá? Altamente recomendado, tá certo? Para o bem do seu cliente. É importante que faça esse encaminhamento para uma psicóloga perinatal. Ou que você comece imediatamente a seguir esse canal aqui, Mater Online. Você não pode mais dormir com essa. É obrigação sua seguir tudo que a gente posta aqui no nosso canal para você poder oferecer um atendimento de melhor qualidade aí para sua cliente, tá? Caso você esteja atendendo alguém nessa situação, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, né? Algumas pessoas às vezes vão ficar mais incomodadas aí com o resultado, mas isso é bom, sair da zona de conforto é bom, é ótimo, né? A gente não pode ficar estagnado, parado, na inércia, a gente precisa se movimentar mesmo. A vida é assim, né? É um constante aprendizado, ninguém nasceu sabendo. Isso não é uma atividade que é ensinada em graduação, né? É um conhecimento novo, é um conhecimento específico, é um conhecimento novo, importante e que a gente precisa sim aprender, porque sim, essas mulheres vão aparecer na nossa clínica e já estão aparecendo e nós precisamos saber o que fazer com essas mulheres, não é mesmo? A gente não pode ficar aí atendendo elas baseado nas nossas crenças, precisamos atender elas com conhecimento científico e conhecimento científico você adquire aqui no Mater Online, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido legal, que vocês tenham aproveitado, se divertido, aproveitado esse momento, né, para reflexão e diversão também, tá certo? Conhecimento, com certeza, muitas pessoas que estão aqui vão sair dessa live hoje tendo. E se você conhece alguém que você considera que deveria estar aqui também participando dessa live de hoje, já marca essa pessoa. Marca as pessoas que você considera que deveria também desfrutar desse conhecimento. Beijo para vocês, até lá, tchau, tchau.